Bom dia, irmãs, graça e paz. Vamos começar esse dia louvando ao Senhor pela nossa vida, agradecendo a Deus, agradeço a Deus por o privilégio de poder mais uma vez estar gravando esse vídeo com as irmãs, com os irmãos também, né, que muitos irmãos ouvem também, e agradecer a Deus pelo privilégio de podermos entender a sua palavra, pelo privilégio que temos de chegar diante dele, né, com nossos corações voltados para o Senhor. E hoje nós vamos continuar nosso estudo aqui das mulheres, né? Os irmãos ficaram tirando sarro da minha cara, tirando uma comigo, porque eu coloquei de mulher para mulher, né? Mas é assim mesmo, para nós mulheres, é bom a gente saber que outras mulheres passaram pelo que a gente passa, né? E que nós não somos as únicas que passamos por certas coisas. E para a gente tirar exemplo de vida da vida delas, para que nós possamos viver também uma vida de acordo com a vontade de Deus. E colocar Deus no centro da vida, da nossa vida, e a nossa vida no centro da vontade de Deus. Isso que é importante. Amém, irmãs? Então nós vamos lá para Juízes capítulo 4. Juízes capítulo 4. Pode pegar a sua Bíblia aí, suas anotações, fazendo suas anotações, né? Teve uma irmã que deixou lá no comentário falando sobre a Sulamita, né? Que ela teve um estudo falando que a Sulamita tornou-se esposa de Salomão, né? Pelas pesquisas que eu fiz e pelo estudo que eu fiz, ela foi fiel ao pastor de ovelha. Ela foi fiel ao seu amado, né? Então, podemos até estar pesquisando mais a fundo para ver se mais adiante ela cedeu aos caprichos de Salomão, né? Mas hoje nós vamos falar de uma mulher guerreira, uma mulher que foi escolhida por Deus pela sua determinação, uma mulher mãe, esposa, né? Essa mulher Débora. Débora, ela foi escolhida por Deus para ser juíza de Israel. Ela era profetisa, juíza e guerreira também, porque ela saiu no campo de batalha juntamente com Baraque, né? Com o comandante da época. Então vamos ler lá, Juízes capítulo 4, versículo 4 e 5. Vamos ver esses dois aqui, né? Não, vamos ler do 1 até o 5. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois que faleceu Eudes. Eudes era um juiz que Deus tinha escolhido, né, para cuidar do povo. Eu acho que Eudes, se eu não me engano, Eudes foi o segundo juiz de Israel, né? Débora é a terceira juíza. E vendeu-se o Senhor em mão de Jabe, rei de Caná, que reinava em Hazon, e Cícera era capitão do seu exército, o qual então habitava em Razote Sete Argoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabe tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Irmãos, eles estavam já sendo oprimidos. O povo de Israel já estava sendo oprimido, escravizado há 20 anos. E aí o verso 4 fala assim: e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, Lapidote era o marido dela, julgava Israel naquele tempo. Habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou Baraque, filho de Abionão, de Kenaz, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabe, com os seus carros, com a multidão, e os darei na sua mão. Então disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo,
Porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora levantou-se e partiu com Baraque para Quedes. Então, irmãos, nós vemos aqui Débora. Eu li o pedaço todo aqui para a gente ter uma ideia da história, como que era a história. Então, naquela época, né, o povo de Deus é como o povo hoje. Nós queremos achar que aquele povo era mais rebelde do que hoje, mas não era, não. O povo de Deus sempre foi rebelde. Sempre ele quis voltar atrás. É meu gatinho fazendo barulho. Sempre ele quis voltar atrás para ver as coisas do mundo. Está aqui na presença de Deus, mas quer dar uma olhadinha lá no mundo para ver o que está acontecendo. Para ver se as coisas lá do mundo é boa. Mas as coisas do mundo não são boas. Elas são boas, mas são passageiras. As coisas do mundo não são eternas, não são duráveis. As coisas do mundo, elas parecem boas aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus, elas não são coisas boas. Irmãos, nós vamos falar de Débora. Débora, quem ela era? Ela foi uma mulher, né, uma profetisa, claro que era uma mulher, profetisa, que Deus usou para revelar qual era a vontade dele em assuntos relacionados ao seu povo. Deus também a usou para resolver problemas que existiam entre Israel. Então, Débora, Deus levantou essa mulher para poder vir ao povo de Israel trazer livramento. Deus sempre trazia alguém para fazer livramento. Deus levantou Eudes, Deus levantou Otiniel. Depois da morte de Moisés e Josué, Deus levantou, foi um período dos juízes. E Deus levantava juízes, homens que tinham o coração temente a Deus, e levantava esses homens para julgar o povo. Porque o povo, se ele não tem alguém que ande, que mostra para ele o caminho, eles se desviam da presença de Deus, né? É por isso que nós somos considerados como ovelhas. As ovelhas, elas precisam de um pastor para guiá-las aonde elas têm que ir. As ovelhas precisam de um pastor que leva elas onde tem pasto, aonde tem comida boa, pasto verdejante, aonde tem água fresca e tranquilas. É assim que são as ovelhas. E Deus nos mostra, nos compara com as ovelhas. Se nós somos comparados com as ovelhas, né, é porque nós precisamos de alguém para nos guiar, para nos levar até a presença de Deus. Por isso que Deus colocou pastores, colocou líderes para poder estar levando a palavra de Deus, para estar guiando o seu povo, né? Deus tem levantado grandes homens para estar mostrando o seu poder. Isso acontece hoje também. Grandes homens de Deus têm levantado os falsos profetas, mas têm levantado grandes homens de Deus. Esses homens têm se levantado para mostrar o caminho certo do Senhor, a vontade do Senhor na nossa vida. Amém, irmãos? Então, o que Débora fez, né? O que ela fez? Ela corajosamente apoiou o povo de Deus, seguiu a orientação dele, ela convocou Baraque, né, para liderar o exército de Israel numa guerra contra os cananeus, né? Ela não quis, ela não tomou a frente, irmãos. Ela, mesmo sendo uma mulher, sendo usada por Deus, sendo escolhida para ser juíza de Israel, mesmo ela sabendo que Deus estava com ela, ela não foi à frente liderando o exército. Ela sabia o seu lugar. Então, uma das coisas que nós temos que aprender, nós temos que saber o nosso lugar na sociedade, o nosso lugar dentro da nossa casa, o nosso lugar na nossa família, o nosso lugar diante do nosso marido, o nosso lugar diante dos nossos filhos, o nosso lugar no nosso serviço. Nós temos que tomar posição e saber o nosso lugar. Às vezes nós queremos que as pessoas façam coisas que são nossas, que nós temos que fazer. Muitas mulheres, às vezes, querem que os pastores, que a escola eduque seus filhos. Isso é seu lugar. Essa é a obrigação sua. Educar os seus filhos, educar a sua família, ensinar a sua família. A palavra de Deus fala, ensina a criança o caminho que deve andar e até quando envelhecer ela não se desviará dele. Esse é o lugar, é o papel da mulher.
Débora se colocou no papel de mulher, no seu lugar. Ela sabia que ela não poderia ir à frente da guerra. Ela sabia que ela não poderia ir à frente guiando todo aquele exército. Ela não tinha força suficiente para lutar. Deus não nos deu força para lutar braçalmente, mas Deus nos deu força para lutar psicologicamente. Deus nos deu força para lutar com sabedoria, com inteligência, né, com garra. Deus nos deu essa força. Coisas que mulher faz que o homem não sabe, não consegue fazer. Esses dias estava caminhando na praia com meu marido e ia uma mulher frágilzinha, magrinha, pequenininha, carregando uma criança assim de uns 3, 4 anos no lado. E o marido fortão, todo malhadão, na frente andando. E o meu marido virou e falou assim: por que a gente não consegue carregar uma criança? Olha ali a mulher daquele tamanho, carregando uma criança tão gordinha, daquele tamanho ali, na areia, que é difícil para andar, e a gente não consegue andar, carregar. Como homem, a gente tem força, mas a gente não consegue levar. E a mulher consegue levar aquela baita criança na cintura, carregando. Olha lá, o marido dela vai na frente. Eu falei: pois é, são coisas que Deus deu para a mulher e não deu para o homem. São forças diferentes. São forças que Deus nos deu, que nós temos mais do que o homem. Então tem momento que nós temos mais força do que ele. Não é a força física, é uma força que vem de dentro da gente para fazer as coisas. Então Débora tinha essa força de orientar, porque ela era usada por Deus. Então ela levou Baraque, né, no verso 6 e 7, que nós acabamos de ler, que fala assim, deixa eu ver outra vez. E enviou e chamou Baraque, filho de Abiorão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, e a Cícera, capitão do exército de Jabe, com os seus carros, com a sua multidão, e darei na sua mão. Então Deus tinha falado para Baraque, mas ele não teve coragem de ir. Precisou que Débora falasse assim: o Senhor está falando contigo, meu irmão. Vai lá, seja corajoso, seja forte. Vai lá que o Senhor vai entregar o capitão, né, a Cícera, vai entregar o capitão nas suas mãos. Vai lá, que a guerra já está vencida em nome de Jesus. Né? Naquela época não falava em nome de Jesus, falava em nome do Senhor, em nome de Jeová, mas não falava em nome de Jesus. Mas hoje nós falamos: a nossa guerra, a nossa luta já está vencida. Nós já vencemos em nome de Jesus. Seja qual for a sua luta, seja qual for a sua guerra, seja qual for a sua batalha, você já venceu. Tome posse da sua vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continuando aqui, vamos lá. Quando Baraque pediu que Débora se ajuntasse com ele, né, para a batalha, ela não falou que não ia, não. Ela teve coragem e aceitou prontamente. No verso 8 e 9, ela fala com ele que vai. Olha lá, o verso 8 e verso 9, ela fala assim: então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porque se não fores comigo, também não irei. Ele tinha certeza que Deus estava na vida de Débora e que se Débora estivesse lá, Deus estaria orientando. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para a guerra, para Quedes. Então ela foi. Depois de Deus dar a vitória aos israelitas, Débora compôs pelo menos a metade, ou talvez o cântico todo. Tem alguns estudiosos que dizem que aquele cântico foi composto por Débora e por Baraque, mas a Bíblia diz que é o cântico de Débora, né? Então, pelo menos mais da metade do cântico foi Débora que compôs, né? E eles cantaram sobre o que tinha acontecido. Nesse cântico, ela fala de quem? Da próxima mulher que nós vamos falar, de Jael, né? Outra mulher corajosa, fez para ajudar a derrotar os cananeus.
Então Débora, ela não leva a vitória só para ela. Ela canta a vitória, o cântico de Débora. Ela canta, e cantou Débora e Baraque, os dois cantaram, filho de Abirão, naquele mesmo dia, dizendo, capítulo 5. Porquanto os chefes puseram à frente de Israel, portanto, o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouve, reis, dai ouvido, príncipe, e eu cantarei ao Senhor, salmodirei ao Senhor Deus de Israel. O Senhor ainda, saindo tu de si, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram água. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Então eles fizeram um cântico de adoração, de louvor, e os dois cantaram ao Senhor. Quando nós vencemos as guerras, quando nós vencemos as batalhas, quando nós temos a vitória, irmãos, nós temos que glorificar o nome do Senhor, nós temos que adorar o Senhor, nós temos que ir à frente, dar testemunho ao Senhor. Como esses dias o pastor estava falando lá de púlpito, que numa certa denominação, um pastor perguntou, conta a sua bênção, minha irmã. E ela contou, eu adoro a Deus, eu glorifico a Deus pela minha salvação. A minha bênção é que o Senhor me salvou. E ele continuou falando, conte a sua bênção. Né? Então nós temos que abrir a nossa boca e contar a nossa bênção, ir à frente e contar a nossa bênção. A nossa bênção não é só dinheiro, só coisas de bens que nós recebemos, não. A nossa bênção é a vitória sobre o nosso inimigo, a vitória sobre a saúde, sobre uma doença, a vitória sobre qualquer coisa, e principalmente adorar a Deus e falar, a minha maior bênção, a minha maior vitória é a salvação em Cristo Jesus, porque Jesus, ele não usurpou ser igual a Deus, antes ele se esvaziou e ele se humilhou até a cruz, até a morte de cruz, pelos meus pecados, pela minha culpa. O que podemos aprender com Débora? Eu coloquei aqui, ela era corajosa e estava disposta a se sacrificar pelos outros. Ela tinha família, marido, mas deixou tudo para obedecer à voz de Deus. Você tem deixado tudo para obedecer à voz de Deus? Você tem seguido o que Deus tem falado contigo? Você tem ouvido a voz do Senhor nesses últimos dias? Você tem ouvido a voz de Deus nesse tempo de pandemia? Ou você tenha falado assim, não, Deus está mandando eu ficar em casa, Deus está mandando eu ficar quietinha, e eu não vou mais fazer nada na igreja, eu não vou mais ir para a igreja, eu não vou mais evangelizar, não vou mais pregar, porque tempo de pandemia eu tenho que ficar dentro de casa. Sim, você tem que ficar dentro de casa, mas não sair para andar pelos mercados, pelo shopping, não sair para passear aí nas casas dos outros, mas ir à igreja é uma necessidade, minha irmã. É tempo de buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Não se deixe ir pelas conversas do mundo. Não se deixe pelas conversinhas fiadas, pelas murmurações do povo, pelos diz-que-me-diz-que de alguém. Não deixe de ir para a igreja porque alguém falou isso ou aquilo de você. Você não está ali na igreja por causa do pastor. Você não está ali na igreja por causa do irmão. Você está ali na igreja pelo Senhor. Quem morreu por você na cruz do Calvário foi o Senhor Jesus. Então é por Ele que você tem que estar na igreja. É por Ele que você tem que buscar a presença do Senhor. E aqui, nós podemos ver aqui, ela obedeceu à voz do Senhor. Deus escolheu para ser juíza de Israel, porque sabia da sua coragem, do seu compromisso. Ela encorajou outros a obedecer a Deus. Deus só vai te escolher quando Ele saber da sua disposição do seu coração. Se você se dispor a fazer a vontade de Deus, Ele vai te usar. Nós somos instrumento nas mãos de Deus. E quando eles fizeram isso, ela os elogiou aos seus feitos. Débora servia o povo como juíza e profeta. Ela não era só juíza, ela era juíza e profeta. Ela morava na região montanhosa de Efraim, entre a cidade de Betel e Ramá. Ali ela se assentava, debaixo das palmeiras, e ela servia o povo.
Nós, como servos de Deus, nós temos que servir uns aos outros. Servir uns aos outros como nós queremos ser servidos. E isso que Débora fazia. O povo estava sendo oprimido há 20 anos, como eu falei no começo. Só aí que Deus levantou Débora, né? Deus levantou Débora. Deus quer levantar muitas Déboras que estão ouvindo esse vídeo. Deus quer te levantar, minha irmã. Deus quer te levantar como Débora, como profetisa. Deus quer me levantar para fazer a tua obra. Deus quer te levantar. Deus não quer te ver você aí cabisbaixo. Deus não quer ver você aí desanimada. Deus quer te levantar. Deus quer ter um ministério na sua vida, minha irmã. Deus quer levantar muitas Déboras no dia de hoje para servir o povo, levá-las a servir ao Senhor Jesus. Débora sabia seu lugar de mulher. Ela encorajou Baraque a agir, né, como capitão, como libertador. Ela conhecia o seu lugar. Você, como mulher, deve reconhecer o seu lugar de serva, de ajudadora, de adjuntora. Tem o seu lugar de mãe, o seu lugar de serva do Senhor. Na igreja, qual é o seu lugar? Como Débora profetizou a Deus, lutou pelo seu povo, Deus só quer que nós colocamos à sua disposição para nos usar. Deixa Deus usar você, minha irmã. Joga o desânimo para fora, para longe de você. Cante um hino de louvor a Deus. É no meio da luta que Deus nos dá a vitória. Sai desse deserto. Sai da caverna e busque ao Senhor. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Caverna não é lugar de cristão, não é lugar de servo de Deus. Deserto não é lugar, deserto é passagem. Deserto não é para você ficar. Caverna não é para você ficar. Caverna e deserto é passagem. Toma o teu lugar de serva, toma o teu lugar de filha de Deus e vai à luta. Luta. Luta contra você mesmo, luta contra todos e contra tudo. Seja uma serva fiel ao Senhor, seja como Débora, esposa fiel, mãe amorosa, mas uma juíza e sacerdotisa, serva de Deus que lutou, que levou o povo a ter vitória. Muita gente está olhando para você. Muita gente está olhando para você, para ver se você vai desanimar, para ver se você vai ter vitória, para ver se você vai ser derrotada. Você é uma mulher de Deus. Persevere, persevere. O Senhor quer te dar vitória, mas Ele quer ver a sua perseverança. Seja perseverante. Nós estamos no ano da esperança. O ano da esperança é aquilo que você espera de Deus, você vai conseguir, você vai obter. Espera no Senhor, espera no Senhor. Ele é a tua esperança. Não olhe para o homem, não olhe para pastores, não olhe para os irmãos da igreja, mas olhe para o Senhor e faça a tua parte. Ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Amém, minhas irmãs? E a outra mulher está no verso 17 ao 21 do capítulo 4, verso 17 ao 21, fala assim: porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, queneu, porquanto havia paz entre Jabe e o rei de Razum, que é a casa de Heber, queneu. Jael saiu ao encontro de Cícera e disse: retira-te, senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela cobriu-o com uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço, de beber um pouco de água, porquanto tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu com um cobertor. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar e disser: há aqui alguém? Responde tu. Então, não. Jael, então, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi e mansamente a ele e lhe cravou
a estaca na fronte e pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. Olha só a coragem desta mulher. Ela escondeu o inimigo de Israel na tenda dela, mas já com a intenção de fazer com que ele ali se acabasse, né? Que viesse a vitória através da mão dela. Então, quem era Jael? Jael era a esposa de Hebe, um homem que não era israelita. Jael corajosamente ajudou o povo de Deus. O que ela fez? Jael aqui, né, ela agiu com firmeza quando Cícera, chefe do exército cananeu, chegou a seu acampamento. Cícera tinha perdido a batalha contra Israel, já tinha perdido, mas enquanto o comandante estava vivo, o povo continuava lutando, né? Então Cícera tinha perdido a batalha contra Israel e agora estava fugindo do exército de Deus, do exército israelita. Ela convidou para que ele entrasse à sua tenda e se escondeu ali e ele dormiu. Olha só, ele deve que estava muito cansado. Tomou um copo de leite, né? Tem pessoas que falam que dentro daquele leite ela colocou alguma coisa, alguma substância, que ele entrou num profundo sono que deu para ela fazer isso, né? Então ele dormiu ali, escondido na tenda dela. Enquanto ele dormia, Jael matou, né? Que nós acabamos de ler. O que ela fez cumpriu o que a profetisa Débora tinha falado, né? Lembra que Débora falou lá no verso 9? Será, pois, nas mãos de uma mulher que Deus entregará Cícera. Não foi Baraque que matou, foi Jael que matou, né? Então, por seu feito, Jael foi elogiada como a mais abençoada das mulheres, no verso 24 do capítulo 5. Deixa eu ler aqui. No verso 24 do capítulo 5. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Hebe, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres nas tendas. Olha só, pelo feito que ela fez, Débora colocou lá o nome dela nos cânticos de Débora. Bendita é entre as mulheres das tendas, né? Ela teve a iniciativa, né? O que ela teve, como nós devemos ser, o que nós podemos fazer, aprendemos com Jael. Aprendemos que nós temos que ter iniciativa. Ela teve iniciativa e agiu com coragem. A sua experiência mostra que Deus pode manobrar situações, pois todas as coisas estão debaixo das mãos de Deus. É só nós colocarmos nas suas mãos e deixar que Ele nos usa. Então todas as coisas estão nas mãos de Deus, né? Então nós temos que colocar a nossa vida nas mãos de Deus e deixar que Deus nos usa. Nós não podemos nos esconder da presença de Deus. Nós temos que agir. Tudo tem um versículo na Bíblia, eu não me lembro agora o endereço do versículo. Fala assim, tudo que vier à mão, faça como para o Senhor. Então, se Deus te deu um ministério, mulher, se Deus te deu um ministério, não entregue o seu ministério, porque não foi o pastor, não foi a pastora, não foi o presbítero que te deu esse ministério, foi Deus que te deu esse ministério, foi Deus que colocou esse ministério na sua mão, foi Deus que colocou na sua mão. Então faça o teu ministério, não desperdice as bênçãos que Deus te deu. Quando Deus coloca a bênção do Senhor sobre a sua vida, faça. Quando Deus te dá um ministério, seja qual for o ministério, seja para ficar na cantina, seja para ficar com as crianças, seja para limpar a igreja, seja para cantar no louvor, seja para ministrar numa célula, seja para cuidar dos adolescentes, seja qual for o seu ministério, faça com toda a sua força, com toda a sua dedicação, porque o Senhor vai te abençoar e o Senhor vai te dar vitória. Talvez você não sabe o que Deus vai fazer, mas quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Não despreze o ministério que Deus colocou nas suas mãos. Não despreze
o seu ministério. Cuide do seu ministério. Se dispõe. Deus pode mudar de direção as coisas quando nós nos colocamos nas mãos dele. Todas as coisas estão aqui, ó, nas mãos do Senhor. E ele pode direcionar e manobrar como ele quer. Basta que nós nos colocamos nas mãos dele. Seja uma bênção nas mãos do Senhor. Se coloque nas mãos do Senhor. Fala, Senhor, eis-me aqui. Eis aqui a tua serva. Eu quero fazer a tua vontade. Faça em mim, Senhor, conforme a tua vontade, não conforme a minha. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você. Põe a mão no teu coração e fale com Deus. Pai querido, Pai amado, nesse momento, Senhor, eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos, no teu altar. Eu quero colocar, Senhor, a vida dessa irmã que está ouvindo esta palavra diante de ti. Pai, eu não sei o que está passando com ela, mas o Senhor me mostra, ó Deus, pessoas com coração triste, com coração magoado. O Senhor me mostra, ó Deus, pessoas querendo retroceder, e a tua palavra diz que o retroceder não é do Senhor. Pai, coloca, Senhor, o ânimo, a coragem, coloca, Senhor, a esperança no coração dessa tua serva. Não permita, Senhor, que o inimigo venha, Deus, falar no seu ouvido. Pai, não permita. Espírito Santo de Deus, entra nessa vida agora. Espírito Santo de Deus, entra nessa casa, nessa família. Espírito Santo de Deus, tira toda dúvida, tira toda confusão, tira todo espírito de derrota, todo espírito de tristeza. Tira agora, Espírito Santo, em nome de Jesus. E no nome de Jesus eu dou uma ordem agora, que todo espírito de derrota, todo espírito de tristeza, todo espírito de adultério, todo espírito de acusação, pegue a sua bagagem e bata em retirada agora, em nome de Jesus. Receba, minha irmã, receba a bênção do Senhor nesse momento, na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. E se essa mensagem foi boa para você, se ela edificou a sua vida, compartilhe com outras irmãs que também podem ser abençoadas. Um grande beijo para você. Deus te abençoe em nome de Jesus.